Bem-vindo ao nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Hoje, o nosso 32º episódio. E o nosso tema hoje é coração, muito além do exame. Será quem vai ser a nossa convidada falando de coração? Mas antes disso, para quem não me conhece, sou a Bianca Sampaio, sou filha amada de Deus, esposa do Maurício, mãe do Maurício Filho. Atuo na área de cardiologia, de nutrologia, com foco em lipedema e emagrecimento. Já atendi mais de 60 mil pacientes e, com isso, produzi o nosso método 360 graus. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, doutora Thaís Rocha, cardiologista, mãe do Bento, esposa e uma mulher que vive na prática os desafios de equilibrar a profissão, família e saúde. E atua em diferentes realidades, do atendimento domiciliar ao SUS, o que traz um olhar muito real sobre o cuidado com o coração. Estou muito feliz de você ter pego um tempinho lá para vir conversar com a gente sobre esse assunto, né? Coração, que é muito importante. Eu tenho certeza que muita gente que está aí nos assistindo vai gostar de entender um pouquinho mais sobre cardiologia. Obrigada. Fala um pouquinho de você. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Adoro o podcast e fiquei muito honrada de ser convidada para participar, tá? Então, meu nome é Thaís, eu sou cardiologista, né? Realmente sou mãe do Bento, sou esposa, sou filha. Amo a cardiologia, amo atuar em todas as esferas, né? Tanto no privado quanto no público. E estou muito honrada de estar aqui hoje. Thaís, e o que te fez escolher cardiologia? Teve algum momento, algum acontecimento marcante na sua vida que te fez ir para cardiologia? Acredito que todo médico ele tem algum acontecimento importante, né? Antes de guiar a sua especialidade, né? Na verdade, meus dois avós, né? Tanto materno quanto paterno, eles tiveram morte por doenças cardiológicas. Então, um foi por insuficiência cardíaca, né? Por Chagas. E o outro foi um infarto fulminante. Mas desde o meu primeiro avô ali de Chagas, eu já me dedicava e já achava interessante a área da cardiologia. Ainda na escola mesmo, antes de ser médica. O outro foi já durante a faculdade, então só mostrou que ele era o meu caminho mesmo, que eu queria trilhar e seguir. Teve um momento na faculdade que eu achei que não era para mim. Acho que a gente sempre se desengana ali no momento, mas eu segui meu instinto e estou aqui hoje. Que bom para nós, né? Você, mãe, esposa, médica, como que você equilibra tudo isso sem se perder? Olha, Bianca, eu acho que você como mãe vai me entender bastante. Acho que equilíbrio é difícil, né? Ainda mais de hoje, né? Nossa, é difícil demais. Então, a gente como mãe, médica, o que acontece? Tem um dia que a gente tá mais como médica, tem um dia que a gente é mais mãe, tem um dia que a gente precisa mais da família, tem um dia que a gente precisa se dedicar mais a qualquer uma dessas áreas, né? Então, esse equilíbrio, eu acho que a gente vai sentindo onde que a gente precisa estar mais, né? Então, no dia a dia. No dia a dia, né? Às vezes a gente precisa estar mais em casa com os filhos, com família, né? Às vezes a gente precisa dedicar mais à profissão. Isso gera culpa, né? Como mãe. Acho que você deve me entender bastante. E quando gera essa culpa? Porque gera, né? O seu tá com 3 aninhos, o meu 3 e 10 meses. Então, assim, quando fala, não, mãe, né? Mãe, não vai trabalhar hoje, não. Fica aqui hoje comigo, não sei o que. Se a gente, né? Tem que ir, né? Trabalhar e deixar aquilo ali. E a gente fica assim, não, mas se tivesse feito outra escolha, né? Porque aí começa essas... E vem a culpa. Mas aí, o que você fala para ele? Olha, normalmente, meu marido me ajuda bastante, né? Nesse momento de conciliação familiar e trabalho. Eu tento explicar para ele, é importante. Eu nunca deixo ele entender que o trabalho é um sacrifício para mim por deixar ele, né? Eu tento mostrar para ele o quão é importante da gente estar lá, tanto que é importante de eu estar junto com os meus pacientes, de eu também dar esse apoio para eles, né? E hoje em dia ele é bem compreensível, né? Diferente, né? Quando é uma criança de colo, que tem uma dificuldade maior de entender. Mas ele é bem compreensível, ele já entende que eu tenho que ir pro hospital, que às vezes eu chego de noite, que às vezes eu saio muito cedo. A culpa, ela mantém. Mas é a gente. Mas nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É mais nosso do que da criança. É, da criança. É igual o Maurício Filho. Aí fala, mamãe não vai trabalhar não. Hoje mesmo ele falou, vai trabalhar não, mamãe. Falei, você não sabe que a mamãe é médica, vai lá cuidar dos velhinhos que estão precisando da mamãe. Aí ele olhou assim, falou, eu não quero ser médico.
Falei, não. Aí eu falei assim, mas preciso ir para cuidar. Tá bom, mamãe. Aí eu falei assim, mas você vai pra roça, né, brincar. Então tá, virou as costas e foi. Tipo assim. Resolvido. Pronto. Falei assim, nossa, e a gente fica assim, né? A culpa deles, é igual você falou, é na gente, né? É a mãe. E falando de mãe, de maternidade, o que mudou a forma que você enxerga a maternidade? Assim, teve alguma mudança de ser mãe e com seus pacientes? A forma de você enxergar seus pacientes? Olha, eu acredito que quando a gente se torna mãe, além da sensibilidade que a gente já tem antes, acho que a gente fica muito mais sensível às alterações do ambiente. Então, eu acredito que eu fiquei mais sensível em o que meu paciente está sentindo, a pensar numa estrutura familiar por trás, né? Porque o paciente, ele não é só a doença, né? Não é só aquilo que está ali. Então, a gente precisa entender a dinâmica familiar. Eu acredito que foi isso. A sensibilidade, ela ficou maior. Eu acho que eu aprendi a escutar mais, a estar mais presente do lado do meu paciente, ter um tempo maior para entender por que ele está ali, por que ele está sentindo aquilo, porque você deve receber muitos pacientes assim, na maioria das vezes eles estão ali para conversar. Às vezes a dinâmica familiar não tá legal, então surgem sintomas cardiológicos, né? E ele tá ali para conversar e a gente tá ali para escutar. Para escutar. E é tão interessante você falar, agora, né, no mês de maio, a gente falando sobre esse assunto mãe, e como realmente interfere em tudo que a gente faz, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Igual você falou, a escuta, a gente fica... porque vem os rompantes, né? Eu sou sanguínea, né? Então, depois da maternidade, tem hora que eu nem me reconheço, falo assim, eu fico ouvindo, eu me pego assim, ouvindo assim, falo, gente, mas que a gente vai ficando, igual você falou, a sensibilidade fica mais apurada, né? E a investigação de realmente saber como é a família, né? Antes, pergunta de onde é, tudo. Mas você mora com quem? Sim. Hoje eu perguntei para o paciente assim, quem cozinha? Ela ficou olhando assim pra mim, tipo assim, mas você tá perguntando o que você quer saber quem cozinha? Falei, porque é muito importante saber quem cozinha quando eu for puxar a orelha, né? Brinquei assim. Mas assim, você vai querendo fazer parte daquela história mesmo, exatamente, de entender aquele paciente. Coisa que quando a gente acha que não é mãe, é mais, né? É superficial. A palavra mãe é mais profundo, né? É essa coisa assim de ser... Porque eu acho que nasce tanto o sentimento de culpa, mas eu acho que nasce também o sentimento, aflora mais o cuidado. Porque a partir do momento que a gente decidiu ser médica, a gente já quis cuidar. E aí, quando você é mãe, eu acho que aflora mais ainda aquele cuidado que a gente já tinha. Você sente isso também? Sinto. Nossa, extremamente. Eu acho que esse cuidar, ele vai além do que você está vendo ali, assim. Eu deparo muitas vezes no consultório de pacientes, estou com sintoma, taquicardia. E começam a chorar, né? Então, você puxa uma palavra e de repente eles choram na sua frente porque eles estão ali eles são sensíveis. Eles são sensibilizados, eles estão sensíveis, eles querem alguém simplesmente para escutar, para dar o apoio, para acolher, né? Que às vezes falta em casa. Às vezes é alguém que é o cuidador, né? Às vezes tem um paciente mais delicado em casa, às vezes ele é o principal cuidador e fica atordoado com todas as responsabilidades, né? Então, eu sinto que a gente fica com o cuidar mais aflorado, que a nossa sensibilidade mais intensa, né? E a gente fica com esse dever de estar próximo, né? Dos nossos pacientes. E a gente, quando você se apresentou, né? A gente falou dos diferentes cenários que você atua. Tanto domiciliar, então você faz consulta a domicílio. Faço consultas domiciliares. Até para eu poder, eu não sabia. SUS. Até com o projeto, né? Junto com os residentes. Com os residentes, que o Leonardo tinha comentado, a Vanessa também. Na clínica, né? Você está atendendo no IMEC? Eu atendo no IMEC, na Humanize. Aí na Humanize eu faço os atendimentos domiciliares, mas também faço atendimentos na clínica. E no cenário do SUS, em parceria com a residência médica, né, no Pio Décimo. E o que isso te ensinou sobre esses diferentes cenários? Sobre o cuidado com o paciente? Em casa, é o mesmo cuidado quando você está no seu consultório ou, né, com os residentes? Fala um pouquinho para a gente sobre esses diferentes cenários. O que eu percebo, Bianca, é que nos diferentes cenários, né, o paciente, ele
ele tem medo da doença, ele quer ser cuidado. Então, assim, o paciente ele não muda nos diferentes cenários. O que muda pra gente talvez seja questões estruturais, né? Então, assim, no meu paciente em domicílio, eu levo os meus materiais, mas às vezes eu fico necessitando de alguma ajuda extra também para, às vezes, completar um diagnóstico, otimizar um tratamento. No particular, é muito mais fácil, né? A gente tem uma facilidade maior com exames, com diagnóstico, a gente consegue fazer um diagnóstico mais rápido. E o paciente do SUS, ele tem esse entrave, né? Que é a dificuldade de solicitação de exames, de ter uma dificuldade de um encaminhamento, né? Para um atendimento mais especializado. Então, o que eu vejo em todas essas esferas, né, é que o bom profissional, ele é necessário em todos esses campos, né? Não é porque é no SUS que a gente não tem que dar o melhor para o nosso paciente, não é porque a gente está no privado que a gente tem que tratar diferente. Porque o paciente, ele é igual. Ele tem medo, a família tem medo, a família quer um diagnóstico, a família quer que você converse, que acolha, né? Então, nas diferentes esferas. O que muda é a questão estrutural mesmo. E, Thaís, existe algum cuidado, a diferença da cardiologia do SUS e do particular? No seu modo de ver, o que você sente? Que você agora está ali dentro, né? O que te limita? Realmente tem essa limitação? O que você sente? O que eu sinto é justamente essa limitação estrutural, né? Da gente ter a facilidade de um diagnóstico mais precoce, medicamentoso também, então a gente fica muito limitada ao que realmente tem no serviço. Otimizar tratamento, às vezes a gente quer dar realmente o melhor, mas às vezes o paciente ele não tem condições de arcar com aquilo, né? Então, isso também no consultório, né? A gente faz bastante isso, você também deve se dar de cara com isso, com essa dificuldade, né? Que a dificuldade financeira é uma dificuldade importante que a gente tem que levar em consideração do paciente. Então, o SUS, ele me esbarra justamente nisso, na dificuldade de eu conseguir, às vezes, dar um cuidado mais profundo para esse paciente. Então, de ter um diagnóstico mais rápido, na solicitação de exames. Mas o cuidado de parte médica, eu acredito que não tem diferença. Assim, a gente consegue fazer uma boa medicina, tanto no particular quanto no SUS. É só estrutural. É só estrutural. E a gente vê isso também no consultório, né? Igual você falou, o paciente chega, aí você quer passar uma medicação melhor para o paciente, mas aí vem o que a gente tinha falado. Você tem que entender a dinâmica daquele paciente. Sim. Não adianta você fazer uma receita, tudo com medicação ética, tudo aqueles remédios assim que você pensa assim, gente, que receita linda. E o paciente vai na farmácia, R$1.000 de medicação. O paciente não vai tomar. Então, antes, né, você entender aquele paciente e conversar com ele, lógico, explicar da importância e a gente ajustar. Não, esse aqui tem no SUS. Esse aqui você comprar genérico, mas né, fazer uns ajustes, porque melhor ele tomar do que ele ficar sem a medicação. Concordo plenamente. Eu venho, Bianca, a minha residência era uma residência de cardiologia muito mista, sabe? Então, a gente tinha um atendimento dos pacientes do SUS, a gente tinha o paciente do plano e a gente tinha o paciente privado, do particular. E aí, o meu chefe, ele sempre foi muito categórico, assim, é muito melhor o paciente tomar a medicação, nem que seja uma medicação um pouco inferior do que ele... Eu já tive pacientes que tomavam em dias alternados, porque ele não tinha condição de pagar. Então, assim, a gente fica tentando realmente dar sempre o melhor, mas a questão estrutural ali de casa mesmo, ela tem que ser levada em consideração, porque senão a gente não consegue dar uma boa medicina, fazer uma boa saúde, né, para esse paciente. Concordo plenamente, é justamente isso, entender o bolso do paciente, porque não adianta nada, né? O paciente, igual você falou, tomar um dia um remédio sim, um dia não vai tratar. Não vai. Né? Então, conversar, e assim, e para o paciente, eles ficam meio acanhados, né? Quando a gente pergunta, né? E tem que ter essa empatia, o jeito até de você falar, para você entender, né? Porque esse aqui é um pouquinho mais oneroso. Lógico que ele não vai... Aí eu brinco sempre com meus pacientes, esse aqui é uma Ferrari, esse aqui é um Corolla, esse aqui é um Fusca. Todos vão no mesmo lugar. Então, assim, nessas analogias, mas vai tratar. Mas não é a mesma coisa. Mas deixar o paciente também ciente disso é importante. E hoje a gente tem outros
métodos, né? A gente tem a solicitação de medicações de alto custo. Então, assim, a gente até consegue, mas tem umas medicações que, infelizmente, não é acessível a todos. Né? E, Thaís, o paciente precisa estar sentindo algo para ir no cardiologista? O que você acha? Quais são os principais sintomas que você fala assim, não, tem que procurar um cardiologista com urgência? Olha, principalmente não esperar sintomas para procurar um cardiologista, né? A gente sabe que as principais doenças cardiológicas, elas são doenças silenciosas. Então, colesterol alto, diabetes, hipertensão, são doenças, na maioria das vezes, totalmente silenciosas, que a gente só vai descobrir as alterações quando já tivemos problemas, né? Mas, se você tem sintomas, né, de dor no peito, cansaço, falta de ar, palpitações, desmaios, né? E isso tem que ser procurado um cardiologista para uma investigação mais aprofundada de uma possível doença cardiológica. É igual você falou, né? A importância da prevenção. Infelizmente, a gente não tem esse hábito, não tem esse, assim, não é tão divulgado essa importância de prevenir. Tanto é que quando chega o paciente no consultório para fazer rotina, ou check-up, a gente fica meio assim, né? A gente né? Não, é porque eu faço todo ano. Eu falei assim, não, parabéns, estrelinha, né? Porque até a gente acha estranho, né? Até a gente acha estranho. Realmente, você não sente dor no peito? Não, batedeira. Uma falta de ar? Não, aí isso, nossa, que bom, né? Porque realmente é aí que a gente vai seguir esse paciente para poder ter uma prevenção, para que ele tenha uma longevidade, né? Chegue bem na sua, como dizem, quando tiver mais velhinho, né? A sua boa velhice. E a gente ouve muito sobre a diferença entre o coração do homem e da mulher. Conta para nós. Tem realmente essa diferença? Qual que é essa diferença? Explica pra gente, Thaís. Existe uma diferença na relação do coração da mulher e do homem, principalmente nas principais doenças, né, que acometem. Então, a gente consegue ver ali na questão do homem mais síndromes cardiológicas coronariopatas, né? Então, são obstruções dessas artérias. Já na mulher, a gente pode ter dor, sintomas de dor, angina, mas às vezes a gente tem outros principais diagnósticos que às vezes a gente dá uma esquecida. A gente pensa muito em infarto, esquece de dissecção espontânea de coronária, a gente esquece dos minocas, né? Que são doenças que acometem mais a mulher. E outra coisa que a gente vê bastante, que a gente já sabe, tem vários estudos, é sobre a questão do estrogênio, né? Então, a mulher, ela tem essa proteção, né? Teoricamente, é uma proteção cardiológica, né? Que a gente tem durante a vida de idade média, assim, né? De infância até a mulher, idade média até a adulta, que é a proteção do estrogênio, é uma proteção hormonal, né? Quando a gente entra na menopausa, a gente perde essa proteção hormonal. E aí, as doenças cardiovasculares, elas ficam mais evidentes, né? Então, a mulher, ela tem um ganho de peso, ela tem uma desaceleração do metabolismo, distúrbios, né, metabólicos, aumenta colesterol. Então, ela precisa se cuidar desde então. Outra coisa que a gente vê bastante também, que é importante, que às vezes o cardiologista, ele esquece de avaliar, é menarca, né? Às vezes uma menarca muito precoce, uma menarca muito tardia, isso também interfere muito no risco cardiológico futuro. E também a menopausa, né? A menopausa precoce, essa mulher vai perder essa proteção um pouco mais cedo. A gente precisa dar uma atenção maior para ela. E em relação a histórico, né? Eu tenho meu pai que teve um infarto, mas eu não sinto nada. A partir de igual a gente está falando, dessa prevenção. Quando que eu começo a ir no cardiologista? O que você indica? Como que você orientaria? Olha, quem tem histórico cardiológico, principalmente infarto, eu sempre oriento ir antes, o menor possível, né? A menor idade possível, porque a gente faz justamente esse acompanhamento, faz uma avaliação de uma dislipidemia familiar, né? Que é um diagnóstico que às vezes a gente só encontra ali na vida adulta mesmo. A gente já vê o paciente com bastante sequelas, né? Com bastante aterosclerose, que são esse acúmulo de gordura nas artérias, e que poderia talvez ser prevenido com uma intensificação dessa prevenção mais intensa na vida jovem, né? Mas pacientes que têm histórico de pacientes de primeiro grau, né? Familiares, né, de primeiro grau, que têm doenças cardiovasculares, o ideal é que seja ali por volta dos 40, 35 anos para começar esse acompanhamento cardiológico.
Perfeito. Sobre o coração da mulher. Eu tenho estudado muito sobre a saúde feminina, tudo, né? Porque depois que a gente, igual 46, né? Daí no pré-menopausa, a gente fica querendo saber mais, né? Como que você percebe isso da mulher hoje, do dia a dia, sobrecarregada, com tanta coisa para fazer, né? Aí vem as culpas, né, diárias aí. E você percebe que isso tem também alterado o coração da mulher? Nossa, total, certamente. O que acontece? A mulher moderna, ela teve um acúmulo de funções, né? Então, essa mulher, ela tá no trabalho, ela tá em casa, ela tá sendo mãe, ela tá sendo esposa, ela tá sendo, às vezes, responsável pelo núcleo familiar dela. Então, hoje eu vejo que a mulher, ela toma mais frente, né? Parece que antigamente a gente tinha mais um patriarcado, que o homem tomava frente das decisões. Hoje eu vejo mais mulheres tomando frente das decisões. E essa mulher moderna sobrecarregada, ela tem muitos estresses, né? Então, ela tá estressada, ela tá com os hormônios todos alterados, ela tá cansada, ela tá dormindo mal, né? Ela não tá conseguindo se cuidar, então talvez ela seja sedentária, justamente por esse acúmulo de funções, né? Sedentária, cansada, com todos os hormônios alterados, não dorme nada, dorme pouco à noite, então o coração sente. Cortisol alterado. Cortisol no talo, né? Porque se não durmo, aí não tem, altera cortisol, Tudo. Altera a produção de hormônios, colesterol, fica uma bagunça, então a gente tem que lembrar. E se tá na pré-menopausa ou na menopausa, piora mais ainda. Tudo. Hoje a gente, como mulher, e a gente, quando elas chegam e falam, não sei assim, se você tem esse mesmo sentimento, a gente se identifica muito, né? E a gente tem esse olhar, assim, um pouco mais de, não só de empatia, mas de, tipo assim, nossa, realmente não é fácil. E não ser um olhar de julgamento, né? Mas um olhar acolhedor mesmo, e para tentar melhorar e ver o que a gente pode fazer em relação à qualidade de vida daquela paciente, mas sem tanto, né? Mas tem que ser assim, porque não adianta, senão ela não volta, ela não vai. E como disse o seu professor lá, né? Antes fazer o que ela consegue do que ela não ir. Exato. Né? Então, lógico, não é o que a gente deseja, não é o 100%, mas uns 40, 50, se ela já está fazendo, para quem não estava fazendo nada, isso já é uma ajuda. É uma ajuda. Então, eu costumo orientar assim, no meu consultório. Por exemplo, ela chega e fala, olha, eu não consigo fazer uma atividade física. Eu falo, eu te entendo. Eu também chego em casa muito tarde. Aí eu oriento, o que eu fiz? Eu comprei uma bicicleta, eu faço bicicleta em casa quando eu chego do trabalho. E aí eu explico também que às vezes a gente sai do sedentarismo porque às vezes o paciente ele não entende que para melhorar a saúde, uma mudança mínima. Por exemplo, eu trocar o elevador por uma escada, eu sair do meu trabalho, em vez de eu ir de carro, a gente vai a pé. São às vezes mudanças mínimas, né? Começar uma caminhada. E outra coisa que eu tenho dito muito é porque eles falam, mas eu não vou conseguir fazer a quantidade de minutos que é preconizado. Eu falo, tá tudo bem, a gente começa com uma vez na semana, depois seu corpo vai acostumando, a gente vai para 2, 3, o importante é você começar, porque às vezes a gente quer começar, mas começar com metas que são impossíveis, até para, às vezes, a nossa rotina, né? Então, eu costumo orientar um equilíbrio. E isso que você falou, assim, é perfeito, porque até pra gente também, né? Não, eu vou começar a ir pra academia 5 horas da manhã, todos os dias, não sei o quê. Você fala, gente, foi na primeira. Depois não vai mais, né? Não vai. A cama te chama, né? Ou se não chama, você inventou outra coisa para fazer. E realmente, né? A gente tem essa dificuldade. Então, vem novamente a empatia, que você entende aquele paciente, Sim. né? Essa coisa assim de falar, vai pro seu serviço a pé, aí para voltar, você acha que tá muito pesado? Vai com outro colega, né? Divide aí uma carona, alguma coisa assim. E se toma uma cervejinha? Mas eu tomo todo dia. Então, vamos tomar só final de semana? A senhora tá induzindo. Não tô induzindo, eu tô diminuindo. Mas também, eu vou falar para parar, né? Assim, lógico, ideal, Sim. né? Mas você tem que entender esse paciente, porque senão, são metas que ele não vai fazer. E quando voltar a tomar ou vai fazer de uma vez. Faz de uma vez. E aí pode ser pior ainda. Então, colocar as metas atingíveis. Metas possíveis. E possíveis. Possíveis. Justamente. E como a gente estava falando de atividade física,
eu também percebo que eles acham, quando a gente fala atividade física, é ir para academia, né? Eles, eu acho que já tem aquela visão. Não me mandem para academia, doutor, que eu não vou para academia, não sei o que. Eu falei assim, não precisa ir para academia, por enquanto. Vamos começar aos poucos. Porque eles colocam aquilo como uma dificuldade. Imagina um vozinho que nunca entrou na academia, você já fala assim, não, você vai para academia e fala, aí o senhor arranja um personal. O que é isso? Não é assim. Tem pacientes que moram em cidade, você também pega esses pacientes em cidade pequenininha que não tem academia. Não tem nem academia, exato. Não tem, não faz hidroginástica, não tem hidroginástica. É orientar mesmo esse paciente no dia a dia dele, entender onde ele está inserido, o ambiente dele, para dentro do ambiente dele, a gente fazer a diferença na vida dele. Porque é muito bonito falar, academia, não sei o quê, mas, né, e no ambiente dele, o que eu posso fazer? Eu acho que isso é o médico, exato, né? Você fazer a diferença na vida dele, mas você ouviu ele. Porque senão você não está fazendo diferença nenhuma na vida dele. E às vezes esse paciente nem vai acolher a sua informação. Então, se você não entrar no meio dele, você não consegue nem levar a informação até ele, né? Preciso ir para academia. Não tem academia. Pronto, não preciso fazer. Acho que ele é isso aí, pronto. Você cria um bloqueio e acabou. Mas eu tenho muitos pacientes de zona rural mesmo, eles falam, não. Eu falo, não, faz uma caminhada ali. Eu brinco com eles, vai lá na porteira e volta. Exatamente, eu falo também a mesma coisa. Aí eles falam assim, mas a porteira é longe. Eu falei, pode ir. Então vai em outro lugar. Vai lá no pé de uma fruta que o senhor gosta e volta, não sei o quê. Eu falo isso também. Porque não é... E nada de parar para ficar arrumando cerca, não. Mas é sobre isso, né? É entender o paciente mesmo. Thaís, eu gosto muito do assunto, né, de longevidade, de obesidade. A gente tem estudado muito sobre isso, né? A gente tem visto tanto que na área de cardiologia a gente não pode mais só ficar passando captopril, enalapril para o paciente. Vai muito mais que isso, né? E eu acho que de um tempo para cá, vamos falar de uns 5 anos para cá, a gente tem, assim, todo médico que trata coração tem que entender sobre metabolismo. Tem que tentar entender, porque senão não adianta nada o paciente chegar lá com 100 quilos, hipertenso, uma síndrome metabólica, né, diabético, tudo, e você só passar um remédio para pressão e mandar ele para casa. Eu acho que você não está fazendo nada para o paciente. Na verdade, assim... e a importância de a gente sempre estar estudando aí para entender que é um corpo inflamado, que não adianta nada eu só passar um antihipertensivo sem eu entender ou sem eu ajudar o paciente, porque ele pode vir a falecer nem pela pressão, mas pela obesidade. Porque a gente sabe que a obesidade hoje já é a causa, né, é a causa maior de várias doenças que vai morrer por causa da obesidade. E não só por causa de um coração ou por causa de uma diabetes, não estou falando que não seja importante, sim, mas, né, a importância de uma causa maior hoje, a obesidade, que hoje em alguns cânceres estão falando que está igual, por exemplo, câncer de pulmão, está igual como se fosse o cigarro e uma obesidade está equiparado. Então, assim, a importância hoje que a gente tem de realmente tratar esse paciente que está acima do peso. E você já tem essa assim, eu tenho percebido, né, que você também estava conversando com a Vanessa também, né, estão fazendo cursos, sim, tudo. E assim, você concorda com esse olhar realmente que a gente tem que entregar o nosso melhor para esse paciente e não só tratar o sintoma ou até mesmo só a pressão dele e mandar ele para casa. Você não vai estar fazendo a medicina que a gente se propôs a fazer. Isso, eu concordo plenamente, assim, a gente... É aquilo que a gente conversou no começo. A gente tem que deixar de tentar tratar a doença e tratar o paciente, né? Então, a gente fica, às vezes, focado numa hipertensão e esquece que essa hipertensão, ela pode ter outros motivos. Então, uma obesidade, uma apneia do sono, né? Essa obesidade pode estar proporcionando uma apneia do sono importante. Então, a gente precisa tratar ele como um todo. A gente precisa aprender a lidar com as situações e também tratar a obesidade como doença, que eu acho que às vezes a gente esquece. Assim, justamente. Eu sinto que ainda tem um pouco de pré e pós-conceito, digamos assim, da população com a população obesa. Então, o obeso, ele pode às vezes ser um sedentário, mas às vezes ele não é um obeso porque ele deseja ser obeso, né? A obesidade é uma doença, então a gente precisa tratar como doença, a gente precisa ajudar esse paciente a alcançar a melhor
versão dele, né? Tanto com bom controle pressórico, com perda de peso, com melhora desse sedentarismo, né? E ajustar o paciente como um todo, né? E é tão engraçado isso. Esses dias, eu atendendo um paciente, e ele bem obeso, tudo, e fez os exames. Aí, né, pedi, fez a apneia do sono e tudo. Aí eu falei, nós temos que emagrecer. Esteatose hepática, diabético. Eu falei, gente, o senhor precisa emagrecer. E nós vamos fazer isso, já comecei, ó, o senhor vai começar a tomar. Aí, lógico, fiz todos os exames, né, para a gente colocar mesmo a meta de melhorar aquilo ali. Já passei um monjado para ele. A mulher, esposa dele, falou assim, mas isso é para emagrecer. Eu falei, justamente. Ele vai emagrecer, ele precisa. Justamente. Ai, doutora, mas tipo assim, mas ele veio por causa, né, da pressão e a senhora tá passando remédio para emagrecer. Eu falei, a pressão dele não vai matar ele nesse momento com tudo esses exames que ele fez. O que está prejudicando hoje ele, lógico, a pressão nós estamos já tratando, mas o que vai, como diz hoje, o pior cenário dele é a obesidade. Sim. E aí eu poderia muito bem passar um losartano e mandar ele para casa, mas não é sobre isso. Talvez ele não chegue voltar comigo ano que vem. Ela olhou assim para eu e falei assim, não, olha aqui. Aí, lá no consultório, eu faço quando o paciente chega, ele faz o eletro, eu peço já faz a bioimpedância. Então, ele já chega com a bioimpedância para mim. Olha isso aqui. Olha como que está essa percentual de gordura aqui. Olha essa gordura visceral. Olha aqui, né? Aí fui mostrando. Aí eu falei, isso aqui, com os exames que você me trouxe, uma apneia grave. E hoje, né, no último congresso de obesidade, com a apneia do sono, é Mounjaro, é tizerpatida. Né? Mas é porque ficou tão assim, o TikTok, né? É que tizerpatida, Mounjaro, tudo é só para beleza, emagrecimento e não sei o quê, que o real motivo de usá-lo, essa ferramenta, que hoje é uma ferramenta, ela não vai fazer ele emagrecer se ele não mudar os hábitos, tudo, igual a gente está, né, conversando. Mas se eu não der uma ajuda a mais para ele, não vai adiantar. Mas também aí é igual a gente está conversando. Não adianta nada eu passar um Mounjaro para o paciente se eu não entender qual tipo de obesidade desse paciente. É aquele paciente que é ansioso? Qual tipo, né? Qual que é a relação dele com a comida? É emocional? Né? Que aí tem outras coisas que a gente pode ajudar, né? Outras medicações para ajudar, não é só a Mounjaro. Se vocês quiserem saber, vai lá comigo com a Thaís. Né, Thaís? A gente pode conversar depois. Mas porque você precisa entender. Exato. Né? E para você entender, igual a gente está conversando, fazendo curso, igual eu vi, né, a gente conversando com a Vanessa, com você, para a gente entender esse paciente. Porque senão também é só o losartano e o Mounjaro e não conversar com o paciente, entender essa relação que ele tem com a comida, ele vai tomar Mounjaro, no dia que ele parar com a Mounjaro, vai voltar tudo de novo. E até essa manutenção, né, da medicação, a gente precisa entender e conversar. Mas o que a gente precisa enfatizar é que você está tratando a hipertensão, você está tratando a obesidade, o paciente vai melhorar a hipertensão. Com porque certeza. Às vezes, e eu vejo também que tem um preconceito de obesos para usar medicação, né? A gente está ali tentando... O próprio obeso. Uhum. Ele tem uma dificuldade. Tem uns que falam assim, não, mas tudo bem, eu vou tentar, mas não preciso de remédio. E fala com um tom não, mas Deus me livre, medicação, não. Tudo bem, vamos tentar. A gente pode conseguir, mas pode ser que a gente precise de uma ajudinha a mais, e isso é ótimo. Isso não... E eu acho mais, assim, que eu brinco, assim, muito, mas eu falo também, né? Eu brinco assim, falo, doutora, mas é muito caro esse Mounjaro. Falei, mas eu não acho. Mas é porque aí fala, porque a senhora é médica? Falei, não. É porque o senhor tem noção de quanto o senhor comeu para o senhor ter essa barriguinha? Porque eu já tive do outro lado, eu sei. É uma picanha, você sabe o preço? Aí eu brinquei, você sabe o tanto de coisa que o senhor já fez, não sei o quê, que para chegar onde o senhor está. Então, para voltar isso tudo, é muito pouco perto do que o senhor já gastou. Aí ele fica assim, né? Eu falei, e é para viver mais. Né? Infelizmente, realmente, né? Não é barato. Não é barato. Mas é igual a gente está falando, é um investimento que é para a vida, né? Quanta coisa que a gente faz também, ou a gente gasta com coisas que depois a gente tão supérfluo.
O tempo todo, né? É o tempo todo. É o tempo todo. Ai, Thaís, na prática, o que você acha que mais prejudica o coração hoje? A alimentação, estresse ou sedentarismo? Difícil essa? Não. Fiquei olhando para ela, fiquei pensando o que eu responderia. Nossa, muito complicado. Então, o que estressa mais o coração é porque, assim, eu sempre entendo as doenças cardíacas como uma composição de fatores. Estão todos muito ligados. Então, alimentação, estresse, sedentarismo, não tem como tá ligado. Quando você, talvez, muda seus hábitos, você consegue lidar com todos melhor, né? Então, a gente se alimenta melhor, a gente pratica uma atividade física, e a atividade física reduz o estresse. Então, a gente é tão difícil, porque eu fiquei pensando aqui, quando a gente está estressado, a gente não dorme. Não dorme. Se eu não durmo... É um looping. Né? No outro dia, eu acordo mais cansada e vou atrás de comida mais palatável, que geralmente... A recompensa. É a recompensa. E aí, eu vou engordando. E para isso eu preciso fazer uma atividade física. Mas se eu não durmo direito, a disposição, hormônios, eu também não... É tudo... É um looping. Bem... E, Thaís, que você tinha falado, né, da menopausa, o que na menopausa acontece que muita gente não sabe no coração da mulher? Você falou do estrogênio, né? E hoje, na sua prática... Né? A gente vê muito colega não aceitando o uso de hormônio, né? E o que você me fala assim da sua prática? O que você acha? Eu não tenho muita experiência sobre a questão hormonal. O que eu entendo, né? Assim, às vezes as mulheres ali que entram numa menopausa mais precoce, talvez sejam essas que se beneficiam mais de reposição hormonal. Agora, eu não tenho uma experiência muito grande, assim, de reposição nesse pós-menopausa mesmo, não. Assim, não. O que, assim, eu vejo muito o que, né? Lógico, hoje em dia também, todo mundo está usando hormônio para mérito de hipertrofia, né? E assim, com doses, assim, que você chega, né? Não, só para você ter noção. Esses dias uma paciente chegou no consultório, tomando testosterona intramuscular. A testo dela estava 280. Só para ter noção, a testo ideal da mulher, assim, de 30 a 40, tá ótimo. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, o que é isso? Você vai vendo, assim, que as pessoas estão... E, primeiro, essa paciente, ela estava com 48. Eu fiquei muito assim, porque ela já está na menopausa, que ela já parou de menstruar fazia 2 anos. E aí eu falei, nossa, vamos ver essa aterosclerose, ver como que tá, porque histórico familiar. Pai é diabético e a mãe parece que tinha tido um infarto, uma AVC, alguma coisa assim. E eu falei assim, vamos fazer uma angiotomografia de coronária? Acho que ela ficou assim, ela toda, né, malhada, e querer fazer angiotomografia de coronária, gente. Eu vim aqui só porque minha pressão estava 14. Aí... eu falei assim, mas vamos fazer? Thaís, na hora que eu peguei a anjo dela, mandei direto para Patrícia. Lesão DA, descendente anterior, 90% obstrução. Aí você vai explicar para paciente, você vai ter que parar. Não, a voz, né? E aí você vai ter que, tipo assim, e só para você ter uma noção, quem passou foi médico. Ela não foi na farmácia. Mal assistida, né? Ela então, assim... Então, você fica assim, gente, realmente a gente tem que ter cuidado, porque querer um corpo definido é bom, é bonito, lógico, mas primeiro, não que eu sou contra, não, um chip de testosterona, quando bem indicado, já fez todo o seu score de cálcio, fez uma angiotomografia, realmente precisa, fez dosagem, né, certinho, tô com sintomas, já estou usando, né, igual na menopausa, já estou usando um estrogênio, já estou usando a progesterona, fiz todos os meus exames para ver se não tem um nódulo, não tem histórico familiar. Não é simplesmente, não, estou na menopausa, já vamos passar, já aquela receita pronta. Porque talvez também tem paciente que está na pré-menopausa e não está sentindo nada, por que você vai mexer? Então, assim, esse caso eu fiquei assim, e muitos outros. Uma paciente minha de São Luís do Norte, o marido dela que é meu paciente. E aí ele falou assim,
vamos, vem minha mulher, não sei o que, pede uns exames. Aí eu conversando com ela, e eu sempre via que eles iam muito, usavam muito hormônios, assim, pra ficar, né? E ela tinha parado. E ela não tinha história familiar, nada. Eu peguei e falei assim, sabe aquelas coisas que te dão um tique, assim? Que a gente olha assim e falei assim, vou pedir uma tomografia pra essa mulher. Ele, diabético, marido diabético, hipertenso, obeso, fez angiotomografia, uma lesão de 40, entupimento. Ela, uma de 80. Magrinha, mas estava usando também, entendeu? Então, assim, não que não é contraindicado, não, mas cada caso. Mas para isso tem que ser investigado. Né? A gente vê muita gente passando, ou sem, igual, eu achei super, igual você falou assim, eu não tenho, não tenho, não posso falar. As pessoas hoje não têm essa coragem, né? Essa humildade de falar assim, não, eu não entendo, porque né, não é o que eu pego e também, e tá tudo bem. Mas então, ótimo que você tem esse discernimento, entendeu? Do que, não, mas eu vi no Instagram o povo fazendo isso, sei o quê, né? Que a gente, vou passar, né? Então, e saber que é uma pessoa, né? Que aí vem aquilo para que a gente foi, né? Fez medicina. Thaís, vamos falar sobre insuficiência cardíaca, que eu sei que é isso que você gosta. De forma simples, fácil para quem está com a gente aqui, o que é o coração fraco? Quando acontece? O que a gente pode estar sentindo? Explica para a gente, assim, para quem está aqui, de forma, assim, que dá para entender mais ou menos. Bom, então a insuficiência cardíaca, o coração é uma bomba, né? Então, basicamente, ou ele tem dificuldade para bombear, ele está fraco, ele não consegue mandar esse sangue, ou ele tem dificuldade de relaxar. Tem vários motivos, né, que a gente tem um coração insuficiente. A principal causa são as doenças isquêmicas, né? Mas aqui no nossa região a gente tem doenças de Chagas, né? Mas tem inúmeros outros motivos para a gente ter um coração insuficiente. Valvulopatias, taquiarritmias, doenças de depósito. Então, assim, são inúmeras causas, né? Mas os sintomas, eles são muito semelhantes, né? Então, se o paciente, se você, né, tem falta de ar, inchaço nas pernas, um cansaço, tem aquela tosse no período noturno, né? Dificuldade para deitar, o que eu costumo perguntar você consegue dormir com o travesseiro reto ou você tem que sentar para respirar? Ou então no meio da noite acorda cansado? Então, esses são alguns dos sintomas, né, que a gente pode pensar que o coração possa estar insuficiente. Então, se tem algum desses sintomas, o ideal é procurar a ajuda de um cardiologista, né? Hoje a gente vê, a cardiologia, ela evoluiu bastante, né? Então, nos últimos anos, a gente já consegue dar um tratamento mais adequado para o nosso paciente com medicações simples, né? Então, a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre as medicações, né? Então, o básico ali da insuficiência cardíaca, ele é tranquilo, ele é barato. Então, a gente consegue fazer uma boa cardiologia com boas medicações que são extremamente acessíveis, né? Faz toda a diferença pro paciente. Uma ou outra a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas o básico a gente já consegue fazer. E quando não consegue, a gente consegue solicitar nas medicações de alto custo, né? As queixas de taquicardia, como que, ainda mais, né, as mulheres, pelo menos eu percebo no consultório a taquicardia sendo uma queixa maior das mulheres, né? Não sei se você também, lá no consultório, você percebe isso. Sim. E, assim, quando que tem que ser investigado? Quando que você acha que, não, é só uma ansiedade ou um estresse, alguma coisa que está passando, né? A pessoa está passando. Quando que você, não, vamos investigar ou investiga tudo? Normalmente, a gente faz aquela escuta ativa, né, mais importante, mas eu costumo até brincar com meus pacientes que o diagnóstico de ansiedade é um diagnóstico de exclusão, né? Então, antes de tudo, a gente faz aquela avaliação de histórico familiar, né, morte súbita, que é importante a gente fazer uma avaliação. Às vezes, essa investigação não precisa ser com tantos exames, mas o básico, né? A gente consegue fazer uma avaliação boa, um eletro, às vezes um ecocardiograma, um Holter, um teste ergométrico para a gente tentar avaliar se tem alguma arritmia ao esforço, né? Perfeito. E aí a gente, tirando essas principais causas, né? Essas básicas, a gente consegue, às vezes,
pensar um pouco na ansiedade, mas eu digo sempre que é um diagnóstico de exclusão. E realmente, igual você falou, o paciente me procurou. Ah, não é ansiedade? Não, ansiedade... Vamos deixar para o psiquiatra. Primeiro vamos ver se é coração. Se não for, aí a gente pensa, igual você falou, diagnóstico de exclusão. E se hoje, se a gente pensar assim, de 10 mulheres que falam de taquicardia, que volta com os resultados, quantos que realmente é uma arritmia, um negócio que você percebe no seu? Bom, acho que de 10, talvez, que são arritmia. Arritmias de verdade? De verdade. Umas 3 ou 4, né? Em 10, no máximo. No máximo. Assim, jogando alto, talvez. O que a gente percebe muito, realmente que volta o que a gente tá falando. A sobrecarga da mulher moderna. Mas a gente, igual você falou, mas tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Thaís, e se você pudesse dar um conselho hoje, simples e direto, para quem está nos ouvindo sobre como cuidar do coração, qual que seria? Bom, o principal conselho que eu daria é a prevenção, né? Então, hoje em dia a gente tem muitos métodos, temos muitos profissionais capacitados e habilitados para fazer uma investigação, né, aprofundada desses pacientes. E você prevenir doenças hoje, eu acredito que seja a melhor forma da gente ter uma vida longa e saudável, né? Beber água, fazer atividade física, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, né? Estar próximo de quem você ama. Eu acredito que seja isso. Bem isso. Não adianta nada, né? Cuidar de um e o outro não, né? Igual eu brinco muito, que os pilares da saúde, né? Não adianta nada eu estar ótima de um e no outro. Isso. Lógico que 100% a gente acho que não consegue, né? Mas, como diz meu marido, 70, 60 todos, vai cambaleando, vai equilibrando. Mas, e quando vê que um tá meio caindo, a gente dá mais suporte para aquele ali. Mas, e a vida é isso, né? Correr atrás desse equilíbrio sempre. Perfeito. Thaís, eu acredito muito que saúde vai além do corpo, né? Tá muito relacionado com o que passa no espiritual, um propósito, pela fé. E para a gente finalizar, eu sempre faço essa pergunta para todos os meus convidados. Ainda mais, né, a gente que é médica, tudo. Você já viveu ou presenciou algum momento claro do agir de Deus na sua vida? Ou que seja pessoal, no seu trabalho? Compartilha com a gente. Olha, é uma história um pouquinho longa, eu vou dar uma abreviada. Então, a gente falando de maternidade... eu vou contar um pouco para você como eu descobri que estava grávida. Vou te contar. Foi um paciente que me contou, na verdade. Acredite. Eu era plantonista, né, no hospital de urgências. E eu atendi um paciente que tinha caído no banheiro. Um senhor de idade tinha caído no banheiro. E aí, naquela época, assim, de pandemia, né, máscara, touca, capote e tal. Atendi ele e ele pegou... No meio da consulta, ele falou para mim, olha... Eu preciso te contar uma coisa. Aí eu falei, pode me contar, né? O que aconteceu? Será que é alguma coisa que aconteceu? Porque o senhor caiu, né? Ele virou pra mim e falou assim, olha, às vezes eu sinto a presença de Deus e eu preciso encontrar uma pessoa e eu preciso explicar pra ela o que eu tô sentindo e eu preciso mandar um recado. Tudo bem, tentando entender ainda o que ele queria me falar. Ele falou assim, olha, hoje eu estou vendo, você está... brilhando, você está reluzente, eu preciso falar de Deus para você. Eu falei, pois não, vamos conversar então, né? Dei uma pausa e falei, tá. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu queria que você lesse o Salmo 113 quando você chegasse em casa. E aí, né, lá no hospital de urgências não tinha sinal de celular, então eu não conseguia ter uma avaliação boa. E aí eu terminei o atendimento, corri no repouso e liguei pro meu namorado, né? Na época eu falei, olha, lê o salmo aí pra mim, por favor, porque o paciente pediu pra eu ler o salmo, falou que não, eu não podia ir embora sem ler o salmo. Ele falou, pois bem. E aí o paciente, nesse tempo, né, ele já tinha me explicado. Ele falou, olha, esse salmo, ele fala da benevolência de Deus com os seus servos, né? E é muito importante você ler, você vai chegar em casa e vai ler. Aí meu marido foi me explicar o Salmo. Então, o Salmo, ele realmente fala isso, da benevolência de Deus. E no final do Salmo, ele traz uma frase importante que é
como se ele dá a graça à mulher de ser mãe para uma mulher infértil. Mas aí, quando você leu? Não estava grávida, não sabia que estava grávida. Fui para casa no outro dia e falei, vou fazer um teste. Mas não estava... Eu não estava sentindo absolutamente nada, não tinha sintomas de gravidez nenhum. Mas não estava atrasada, nada? Nada. E aí fiz um teste, eu realmente estava grávida. Meu Deus, aí veio o Bento. E aí veio o Bento. Por isso que o nome Bento, de abençoado. É isso. Ai, que lindo. Que linda história. Obrigada por compartilhar com a gente. Que lindo. Lindo. Que lindo. A gente é tão assim, né? Adoro esses depoimentos assim, no final, que me deixa tão assim, desnorteada do que eu ia falar, sabe? Porque eu fico emocionada mesmo, né? Porque a gente fica vendo o quanto Deus é maravilhoso. Sim. Né? E sempre no final eu faço os insights do que essa nossa conversa tocou no meu coração, né? E geralmente a gente fala da medicina ou de alguma coisa assim, mas nunca é no final. Por quê? Eu sempre fico pensando, eu estava pensando no insight da nossa conversa que a gente teve até agora. Uhum. E eu estava assim, gente, eu não peguei insight nenhum, assim, porque tudo que a gente falou, a gente explicou, né? Tudo. Sim. Então não tinha nada que eu peguei para eu poder explicar mais, porque foi tudo muito... E eu estava pensando, gente, o que eu vou falar? Porque é tudo né? E aí você vem com essa história, né? E o insight, que não é história, é um testemunho, né? Lindo. E o que me deixa de insight mesmo é o quanto Deus tem sido maravilhoso, né? Muitas vezes a gente fica lendo a Bíblia, fica ouvindo ou lendo nas histórias das Escrituras aqueles milagres, né? E a gente acha que Deus não faz milagre hoje em dia, assim, porque aquelas coisas extraordinárias, né? São os pequenos detalhes. São pequenos detalhes. E o extraordinário é todos os dias. Porque é pela graça. Não é pela graça que eu estou aqui, é pela graça que você está aqui, é pela graça que nós somos instrumentos hoje na vida de muitas pessoas. É pela graça que hoje você é mãe do Bento. Sim. Né? É pela graça que hoje eu sou mãe do Maurício Filho. E o quanto que nós temos que realmente reverenciar esse Deus, né? E muitas vezes, em muitas ocasiões, muita gente acha isso ultrapassado, brega, não sei o quê, né? Então deixa eu ser brega e tudo, mas é uma coisa que a gente realmente, quem entende e quem já sentiu e que já sentiu mesmo esse agir de Deus em ser mãe, ou até mesmo em outros milagres, que não precisa ser um milagre, nossa, olha, ele fez você mãe, né? Igual o meu caso, foi uma FIV, foi na primeira, coisa que eu fui em outros médicos, não, você tem menos que 0,1%. Então, quando eu fiz a FIV, né? E quando eu vi o positivo, falei, gente, mas para que eu estava duvidando? Sendo que Exato. Deus é Deus, né? Mas a gente é falho, né? A gente realmente, só quando faz que a gente fala assim, nossa, né? E ainda bem que ele faz, né? Que ele é tão misericordioso que ele faz isso nas nossas vidas todos os dias. E muito obrigada por testemunhar isso, né? Você que está aí, né, do outro lado aí, saiba que Deus também tem muita coisa para fazer na sua vida também. Talvez você não entenda, talvez você está passando por um momento que você não sabe por que você está passando, mas lá na frente você vai entender, porque Ele sabe de tudo, né? Ele já te viu lá na frente. E obrigada por ter vindo, por ter compartilhado a sua história, por ter nos ensinado um pouco mais sobre o coração, que vai realmente além de exames. Além. Eu que agradeço. E se você quer saber um pouquinho mais sobre a doutora Thaís Rocha, eu vou deixar aqui embaixo onde você pode encontrá-la, né? Aqui tem o Instagram, aqui vai ter os contatos, onde você pode encontrar a doutora Thaís. E se fez sentido esse podcast para você, então realmente transmita ele para outras pessoas que você gosta. E venha fazer realmente parte da família do podcast Saúde 360 Graus. Hoje nós estamos já na plataforma do YouTube e também no Spotify. E não esquecendo que nós também temos um grupo
Grupo LIB, Lipedema, Informação e Bem-Estar. Nós somos mais de 80 mulheres no grupo de WhatsApp, com muito acolhimento, interação e principalmente medicina com ciência. Consciência não é só consciência, é consciência. Então vem fazer parte também, vou deixar aqui embaixo o link do nosso WhatsApp desse grupo LIB. E muito obrigada por estar aqui com a gente. E nosso podcast são 2 episódios por mês e com muito assunto e conteúdo interessante e que eu tenho certeza que vai transbordar na sua vida. Que Deus te abençoe.